Os móveis planejados são uma escolha inteligente para quem busca otimizar o espaço e criar um ambiente personalizado. Com a possibilidade de customizar cada detalhe, desde o design até os materiais, é possível criar peças que se encaixam perfeitamente nas necessidades e estilo de vida de cada pessoa. No Ceará, a Movel Design vem se destacando nesse setor, transformando projetos em espaços que encantam com qualidade e dedicação em cada detalhe. O Entre Assuntos está no ar, falando sobre móveis planejados. Para falar sobre o mercado de móveis, eu recebo aqui o Nadson Bezerra, proprietário da Movel Design. Seja muito bem-vindo ao Opinião CE, o programa Entre Assuntos. Muito obrigado, Elba, né, e toda a equipe pela recepção. Olha, a gente vai falar sobre um assunto que traz várias nuances e mexe aí com o mercado da arquitetura, mexe aí com o mercado da economia, mexe aí com uma série de fatores que a gente vai conversar aqui. E eu queria começar justamente falando sobre mercado. Há uma tendência a se buscar móveis de alto padrão e de alta qualidade fora do Ceará e até fora do Nordeste, principalmente lá pelo sul e sudeste do país, principalmente no sul. Sim. Sua empresa, seu trabalho traz uma outra conotação e uma outra vertente sobre isso. O Ceará tem uma produção local de qualidade, de alto padrão, e você traz essa nuance. Sim, inclusive nós tivemos experiência de ser franqueados, né, de outras marcas do Sul. Então, a Movel ela é uma marca nova no mercado, mas ela carrega a essência de pessoas que estão no mercado há um bom tempo, né? Então, eu tenho mais de 8 anos de mercado e eu tenho uma sócia, né, que é a Cristiane, que tem mais de 20 anos de mercado. Então, a gente já trabalhou com outras marcas, mas a gente sempre teve essa ideia de trazer, né, para o mercado um produto que fosse fabricado aqui e que tivesse o mesmo grau de qualidade ou até superior ao que algumas indústrias do Sul entregavam. E aí, buscando atender isso, né, nós construímos essa marca, né, que a gente diz que tem muito orgulho de ser uma empresa com DNA cearense, né? Isso porque o cearense ele é desenrolado, ele é à frente do tempo, né? E aí a gente consegue ter aqui em Fortaleza hoje, a gente se orgulha muito disso, uma produção industrializada, né, automatizada, é como se fosse uma mini indústria do que tem no Sul, né? Mini que eu falo em termos de estrutura, né, porque os nossos galpões são bem menores comparados aos galpões das grandes indústrias, mas nós temos as mesmas máquinas, o mesmo processo e o mesmo nível de organização que as indústrias do Sul têm. Então, isso nos coloca numa posição muito confortável para o mercado, porque a gente tem algo aqui onde o profissional ele consegue acompanhar todo o processo de fabricação e o cliente também. Então, isso agrega muito valor ao nosso produto e a gente consegue ter um preço bem acessível, né, por estarmos dentro do estado, né, numa produção local e entregar um produto de excelente qualidade. Isso traz uma reflexão para a gente interessante de que o consumidor nordestino e cearense, ele já tem um olhar voltado para o nosso produto, quando a gente fala das nossas raízes, rendas, bordados, do que nós temos de riqueza artesanal e que já está consolidado. E eu acho bem bacana a gente trazer uma vertente de que nós temos potencial para outros mercados, né? Nós temos potencial para outros produtos e aí a sua marca vem trazer essa questão do polo moveleiro, que é muito abrangente. A gente tem um mercado consumidor Sim. aqui crescente nesse sentido e isso traz esse diferencial de qualidade e reduz aí o preço, porque você estando aqui, impostos, frete, isso aí vai trazer aí um maior acesso, até para pessoas que dizem, poxa, eu não posso ter esse produto, mas de repente nessa conjuntura Sim. e nessa configuração poderia. É interessante, 2 pontos que tu falou, né, nessa tua fala, é que primeiro, tu falou sobre a criação, né, o artesanato cearense, tudo isso. Então, a gente se orgulha muito de dizer que na nossa produção, nós temos a indústria, né, toda a parte industrial de maquinários que garante uma alta precisão e qualidade, mas nós temos um setor de marcenaria dentro da fábrica. Então, isso permite a livre criação de projetos curvos, itens orgânicos, que é o que o design pede, né? Isso. É o que a arquitetura mais tem feito ultimamente, né? Os curvos, eles estão muito presentes.
E até o próprio imobiliário projetado, ele passou a ter a necessidade de ele se movimentar nos lares, nos negócios. Então, com essa assimilação da indústria com a marcenaria, a gente consegue ter uma criação muito livre para tudo isso. Agora a gente tem umas imagens da fabricação, da produção dessas peças Sim. aqui. Vamos dar uma olhadinha e aí a gente vai comentando. Esse aí é o galpão, a produção. Isso, exatamente. Aí, no caso, onde as peças são produzidas. Me explica um pouquinho como é que é esse processo. Isso. Esse vídeo, ele mostra algumas visitas, né, onde nós recebemos os profissionais. Então, a nossa ideia é dar essa consultoria, né, realmente para os profissionais, para os arquitetos, para os designers. E é uma experiência que, por muito tempo, se tornou difícil aos profissionais, porque para eles conhecerem uma produção dessa, eles precisavam se deslocar até o sul do país, né, e isso limitava muito a ter um entendimento maior sobre o produto. Então, essas visitas, elas são muito enriquecedoras, porque a gente consegue apresentar de fato o DNA, né, da marca, o DNA da produção, e eles ficam encantados quando eles vão na fábrica. Os nossos clientes também, a gente faz questão de levá-los lá, então isso nos dá uma credibilidade muito grande do cliente ver o produto dele sendo fabricado, poder acompanhar essa produção de perto, e aí tudo isso resulta numa entrega final de extrema qualidade. Essa questão da proximidade também traz aí um outro ponto que quem está mobiliando é um calcanhar de Aquiles, que é a questão do tempo, Sim. né? Normalmente é uma demora muito grande, Sim. atrasos, então você consegue pegar aí um ponto também importante nesse processo. Sim, é outro assunto que a gente enfatiza muito, né? E que tem nos trouxe inúmeros benefícios. Como nós estamos dentro de Fortaleza, então a gente tem uma produção bem mais otimizada, né? Porque o nosso prazo são 25 dias úteis de fabricação. Então, geralmente, as lojas, as grandes marcas, elas pedem de 45 a 60 dias úteis. Então, nós já temos esse diferencial, né? Nós temos a questão da proximidade com a casa dos clientes, né? Com os negócios dos clientes. Então, é muito mais fácil transportar esse material aqui dentro do estado. E aí, tudo isso a gente consegue chegar no final com a execução fiel ao projeto, com um produto de qualidade e com entrega rápida. O que é que a pessoa precisa observar, o cliente precisa observar quando ele vai comprar um móvel ou pensar em projetar um móvel, né? Quais são os itens de qualidade que devem ser percebidos ali nesse momento da compra? A gente reforça muito que o nosso trabalho ele é muito... O nosso cliente ele chega muito através do profissional, né? Então, geralmente, o arquiteto, né? Ou quando o próprio cliente entra em contato conosco para fazer algum orçamento, a gente consulta o profissional, né? Que ele tenha, e caso ele não tenha, a gente consegue desenvolver também um projeto dentro da loja. Isso porque o nosso setor de orçamento de projetos, ele é coordenado por um arquiteto, né? Então a gente tem esse olhar para os projetos que chegam através dos profissionais e para os clientes que ainda não têm um arquiteto e que ainda tem aquela ideia de que contratar um arquiteto é muito caro, né? E a gente consegue entregar uma solução bem completa. Tá. Hoje em dia se busca muito a questão da praticidade, né? Esse mercado de móveis, ele hoje tem esse olhar, né? O design é muito valorizado, principalmente nesse mercado mais de luxo, né? Sim. De alto padrão, mas é uma visão comum de que hoje os utensílios domésticos, os objetos de decoração, eles também precisam ter uma praticidade, uma utilidade também. Como é que você enxerga essa vertente do mercado? Eu digo muito que a gente está à disposição do mercado não só para empurrar produto e não para vender móvel, né? Então, a gente faz quando a gente recebe os projetos lá na loja, que eles passam por um orçamento, a gente filtra muita coisa e leva isso para o profissional e para o cliente. Será que, como a gente está há algum tempo no mercado, a gente sabe o que de fato funciona e o que muitas vezes tem uma estética bonita, mas no final não vai ser prático. Então, a gente costuma sempre dar essa consultoria, justamente porque a gente entende que as nossas casas, elas precisam ser ocupadas com... Os espaços reduziram, né, a cada dia. Exato. Então, a gente passou a sair da cultura de morar em grandes casas para morar em apartamentos. Exato. Os apartamentos que antes tinham uma metragem quadrada considerável estão se reduzindo para estúdios, né? Então, a nossa forma de viver, ela mudou muito, né? E a gente precisa seguir com isso, né? Então, a gente tem todo esse cuidado de
explorar nos projetos o que de fato vai funcionar, propor soluções que vão proporcionar bem-estar e conforto para quem vai usar os espaços. Que tipo de material hoje se encaixa mais dentro desse perfil, né? A gente sabe que é um mercado que muda muito, né? Todos Sim. os anos tem feiras nacionais, internacionais que trazem aí um conceito hoje muito ligado à sustentabilidade, né? Sim. A materiais que podem ter uma vida útil longa, e realmente quando você faz um investimento imóvel, você pensa em algo de longa vida, de Sim. longa duração. Ao mesmo tempo, tem essas atualizações constantes que se referem aí a cores, catálogos, enfim. Como é que você faz para ter aí um meio termo entre estar dentro desse mundo atual e, ao mesmo tempo, ter uma vida útil maior daquilo que você adquire? Hoje nós trabalhamos, a nossa matéria-prima do mobiliário, ela é 100% MDF, né? Então, assim, é um produto que é mais fácil de eu dar um novo sentido a ele no futuro, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje aqui, eu revesti, está muito na moda revestir as paredes de painel de madeira. Mas os clientes têm muito essa dúvida, até às vezes quando alguém não compra apartamento, mas quer dar uma cara nova ao espaço que ele está morando ali provisório, e a gente mostra que o produto ele pode ser reencaixado depois em outro espaço, né? Então, tem todo esse cuidado. Essa questão que tu falou com relação às tendências, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado por novidades, as mentes que criam, elas estão o tempo todo pensando em novas soluções, mas a gente sempre diz que às vezes o básico bem feito é o que funciona, né? Então a gente tem muito esse cuidado de respeitar a identidade dos projetos, mas de propor soluções que de fato vão se tornar significativas por um longo período. O básico bem feito é aquela receita maravilhosa que você não erra nunca, né? E até o que eu te falei, né? Como nós temos a marcenaria aliada à indústria na mesma produção, a gente consegue criar dentro do planejado alguns módulos de móveis soltos, que esses módulos eles podem ser realocados depois, né? Por exemplo, um móvel de sala, a gente consegue criar a parte do home, né, com um detalhe num pé em metalon, com o fundo, os móveis têm fundo, né? Então tem toda uma estruturação para que eles possam de fato serem realocados com o tempo. E aí, de repente, você pode dar um detalhe em uma outra cor no ano seguinte, fazer uma repaginação. Exatamente. Vocês fazem esse acompanhamento aí do cliente a longo prazo? A gente tem uma garantia de 5 anos, né, do nosso produto. Isso é a garantia que a indústria assegura, e nós temos 12 meses de garantia de instalação. Durante 12 meses, se tiver que ser feito algum ajuste no módulo, tudo isso a gente faz. Passou desse prazo de garantia, o cliente quer dar um upgrade no projeto que ele já executou há um tempo, a gente convida ele para a loja, junto com o profissional, se ele tiver, né, para montar uma estratégia em que a gente consiga dar uma nova cara ao espaço, mas valorizando a essência do que já existe. Já tem. Do que já existe. A gente tem mais imagens, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem de imagens, vamos ver o que aqui a gente traz. Eu creio que agora são imagens da fábrica ainda? Projetos. Aí são ambientes que vocês fizeram. Isso, esse projeto ele é da arquiteta Liana Queiroz, um apartamento aqui na Praia de Iracema, onde a gente tem bastante vidro, espelho, é uma coisa que a gente sempre reforça. A nossa empresa ela se diferencia porque a gente não entrega só a parte de marcenaria em si de MDF, então a gente tem... Vocês fazem o projeto completo. Uma solução bem completa de espelho, de vidro, de metalon, de laca. Isso de fato é um diferencial, porque você acaba que centraliza tudo e você não fica com vários fornecedores lidando, Exatamente. Né? E isso é assim um ponto X para a gente, porque numa obra, quando tu envolve muitas equipes, muitas pessoas, e o nosso produto, às vezes, ele depende muito de outro, né, para se encaixar. Então, a gente enxergou essa lacuna no mercado, né, de entregar uma solução completa, e isso tem feito muito sentido. De repente, você põe ali a base do móvel e precisa de um vidro, aí a medida não deu, isso. E aí tem que voltar, enfim, aí isso atrasa, gera um... Exatamente. Então, a gente tem esse cuidado de fazer essa entrega de fato bem completa. No caso aí, um ambiente, cozinha? Isso. Essas portas de espelho que estão aí na lateral, elas se recolhem totalmente. Então, quando isso acontece, eu consigo ter uma integração total da cozinha com a sala de jantar. E aí, quando eu quero deixar lá a cozinha isolada, eu só levo todas as
as folhas da porta de vidro e aí eu consigo fazer a divisão dos ambientes. Sala. Isso. A gente tem o madeirado no teto, né, que é algo que tá bem atual, que está se usando bastante. A porta ripada mimetizada, então a gente tem uma parede bem clean, né, aí tudo no... A porta fica praticamente Isso, invisível, invisível. né? Muito bacana, muito legal. Então, vocês vão trabalhando todo esse contexto do ambiente completo. Sim. Muito legal, porque você traz esse diferencial de mercado. Nós temos, Elba, nós tivemos um desafio muito grande em março, que foi as áreas comuns no edifício aqui no Guararapes, em que nós tivemos menos de 20 dias úteis para fabricar, montar, instalar e entregar para o cliente. Né? Então, assim, foi um prazo bem apertado, né? Mas que a gente topou o desafio e a gente conseguiu entregar 3 áreas comuns do edifício, né? Que é do condomínio Granada e Toledo, em parceria com o arquiteto Daniel Valente. E isso a gente consegue por quê? Justamente porque nós estamos com a nossa produção dentro de Fortaleza, nós temos equipes de montagens especializadas, porque não adianta eu ter o melhor produto do mundo sendo fabricado na indústria, como foi mostrado na imagem, né? As nossas peças, elas saem do nosso pátio de fábrica todas embaladas, etiquetadas, né? E indicadas por cada etiqueta por ambiente. Então, ela chega na casa do cliente com um cuidado extraordinário. Mas se eu não tiver uma montagem especializada para executar aquilo que foi fabricado com precisão, eu acabo perdendo a qualidade do produto. Então, assim, a gente tem hoje essas equipes, né, que conseguem executar, que já entendem a cultura do negócio, a cultura do que a gente preza pela empresa e o nosso propósito. Esse conjunto, né, talvez é como se fosse uma orquestra, né? Uma etapa depende da outra, desde ali do projeto até a entrega e a montagem. Precisa ser tão orquestrado que uma falha em um desses processos compromete o processo como um todo. E é uma coisa que nós valorizamos muito, né, na nossa empresa. Além das pessoas, são os processos. Então, a gente hoje tem um setor de pós-venda, né, específico, que ele cuida de todas as programações de montagem, as assistências técnicas, né, que organiza toda essa parte. Então, a gente conseguiu setorizar a empresa, né, com um setor de projetos, que não é simplesmente um projetista que tem experiência com planejado, mas é um arquiteto que tem uma visão de criação, que tem uma visão de design, né, que entende muito sobre isso. Nós temos um setor de pós-venda que é coordenado por uma mulher que é extremamente detalhista e cuidadosa e que tem mais de 12 anos de experiência em indústrias, inclusive do Rio Grande do Sul, né, que é a Renata, hoje ela é a nossa coordenadora de pós-venda. Então, a gente consegue, de fato, se comprometer e entregar aquilo que a gente se compromete. Como é que você enxerga hoje o mercado do Ceará dentro dessa questão do polo moveleiro? Você enxerga um futuro promissor? Como é que você avalia o futuro desse setor diante do que você enxerga de potencial hoje de mercado? Eu te digo que nós enxergamos um futuro muito, muito brilhante, né? Nós estamos inaugurando o nosso showroom. O nosso showroom, ele traz o conceito de uma loja boutique. É uma loja de menos de 60 metros quadrados, mas é um showroom que dá para ver bastante coisa. E nós tivemos essa estratégia justamente porque nós estamos do lado da indústria. Então, é muito mais cômodo, se o meu cliente quiser visualizar tudo e eles se encantam quando eles vão, é levar eles até a indústria. Então, a gente tem o nosso showroom na Washington Soares, onde a gente recebe os clientes, recebe os parceiros, mas o nosso foco é fazer esse trabalho de levar o cliente até a fábrica e ele ver como tudo isso segue os padrões, né, de qualidade. E o nosso mercado imobiliário está super aquecido, né? A gente não para de acompanhar entregas e mais entregas de imóveis de médio e alto padrão. A região do Eusébio ela tem crescido muito, né, nessa questão imobiliária. E a gente hoje tem uma felicidade muito grande de saber que nós temos hoje como atender, né, desde um projeto mais básico até os projetos mais complexos das casas de alto padrão, dos apartamentos de praia, né, das casas de veraneio, dos corporativos. Nós, inclusive, temos uma parceria muito forte com o escritório do Carlos Otávio, que é um dos profissionais muito conhecidos, né, aqui no Ceará. E nós estamos entregando uma obra deles que é enorme, gigante, que é um escritório corporativo da Lieb, de uma marca cearense de lingerie,
né? Então, nós estamos preparados para esse boom do mercado, né? Então, a gente tem muita firmeza em ter a certeza disso, né? De que os processos na indústria, eles estão estruturados, os processos na ponta, na loja, eles também estão organizados e a gente está à disposição para entregar atender muitos esse sonhos. mercado. Isso. A gente tem um depoimento, vamos ouvir o depoimento? Eu tive a oportunidade de vir conhecer a fábrica da nova loja de móveis planejados Movel. E quero dividir com vocês a grande experiência que eu vivi. Pela primeira vez eu estou visitando uma fábrica e com toda certeza me encantou e surpreendeu as minhas expectativas. É muito importante para nós, arquitetos, profissionais de design de interior e principalmente para o cliente, conhecimento de todo o processo pelo qual passa os móveis que nós projetamos e sonhamos, porque não adianta nada nós estarmos sonhando ali no nosso projeto e na hora da execução e da entrega e da montagem ser um verdadeiro desastre. Então, minha experiência é super positiva com a fábrica da Movel, vendo a qualidade e o cuidado com cada peça que faz parte do nosso projeto. Parabenizo a Movel e confesso que eu estou muito satisfeita e principalmente segura de indicar os meus clientes para executarem os seus móveis com a Movel. Legal. Eu queria fazer uma pergunta bem básica para quem pretende investir em imóveis planejados, né? O que é que eu preciso fazer? Quais são as principais recomendações? O que é que eu preciso atentar? O beabá, pensei em fazer, quais são os passos que eu preciso seguir? A gente começa sempre com a base, né? A gente valoriza muito o profissional, né? O design de interiores, o arquiteto. Então, a gente sempre diz, primeiro passo, procure um profissional para executar, né, para criar um projeto que atenda às suas necessidades, né, que carregue a identidade de quem vai morar no lar ou de quem vai investir ou da essência da marca do negócio. Então, a gente sempre diz, procure um arquiteto ou um design para desenvolver um projeto exclusivo e aí, a partir disso, conte conosco para executar e para garantir a fidelização do projeto. Eu enxergo também em vocês, dentro dessa nossa conversa, e toda essa força produtiva que vocês colocam em um parque produtivo aberto, sim, onde clientes podem... Isso é tão bacana, porque mostra uma transparência no processo que, às vezes, fica numa nuance dentro do mercado, né? E eu vejo em vocês um grande potencial até para a formação de profissionais, né? A gente tem aí faculdades que estão formando arquitetos. Vocês pensam em fazer parcerias nesse sentido? A empresa de vocês está aberta a receber estudantes de arquitetura? Porque é algo que realmente vocês estão trazendo esse conceito muito forte. Você acabou, sim, de falar para a gente que o próprio showroom está do lado da fábrica e o próprio cliente que chega lá pode ir conhecer. Então, essa abertura dá um diferencial grande para vocês. Inclusive, nós temos o setor de projetos que desenvolveu um treinamento específico para os profissionais. Nós temos feito uma rodada de visita aos escritórios de arquitetura, levando um pouco da ideia comercial do nosso produto, mas o nosso showroom ele vai estar de portas abertas nos próximos dias, justamente porque nós desenvolvemos um treinamento, que são as salas técnicas, onde a gente vai receber tanto profissionais já formados e que ainda existem muitas dúvidas, porque eu digo muito que o móvel planejado ele é uma ciência, né? Então, assim, são muitas coisas que envolvem um móvel planejado. É uma estrutura de fixação, é a fita de borda, é a espessura da chapa. Então, tudo isso faz parte de um conjunto, de um todo. E a gente tem muito essa ideia, né? É tanto que a gente sempre diz, a nossa venda ela é uma venda consultiva. Então, a gente não está lá só para... O cliente dificilmente ele vai chegar na loja e vai sair com o negócio fechado. Porque a gente não está lá para empurrar produto. A gente está lá para entender a necessidade dele, explicar o porquê que é melhor substituir esse acabamento por esse, o que é indicado para usar nessa área molhada, né, nesse ambiente de área externa. Então, a gente tem esse cuidado, né, de dar essa consultoria. E a gente está de portas abertas, né, a gente já tem algumas parcerias aí que a gente vai começar a tratar, né, a visitar as universidades justamente para trazer esse conhecimento a mais, porque a gente sabe que as universidades elas ensinam o básico, né, mas o dia a dia
dessa profissão que é tão linda e que exige tantos cuidados, ele é construído com conhecimento prático. Então, a gente está com a loja de portas abertas, né? Nós vamos fazer esses treinamentos das salas técnicas e a gente vai continuar com essas visitas à indústria, justamente para eles terem um olhar profissional sobre tudo que está acontecendo lá dentro. Que bacana. Inclusive, estou enxergando aí um grande laboratório, sim, né? Um grande laboratório. Vocês trazem aí não só uma abertura de mercado no Ceará para um nicho que é muito voltado para uma outra região do país, com qualidade, com padrão, e uma oportunidade de um laboratório aberto tanto para clientes como para profissionais. É um sim, conceito novo que chega assim com uma vertente incrível para fortalecer aí uma base econômica importante no estado que só cresce. Isso é muito bom, muito bacana. Inclusive, nós temos um planejamento estratégico da nossa marca, né, em que a gente não vai se limitar só à Fortaleza, né, a gente quer abrir outros showrooms em outras regiões do Ceará. Maravilha. A gente não atende só a cidade de Fortaleza, a gente atende o Ceará todo, o Nordeste todo, e eu digo que o Brasil todo, porque nós entregamos recentemente um apartamento completo no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde a profissional, a especificadora, era um arquiteto cearense, e aí o cliente estava muito inseguro em fechar com as fábricas de lá, né, com as lojas de lá, com as lojas do Sul, e aí esse cliente veio até Fortaleza, conheceu a nossa produção, e assim, ele disse, eu quero que o meu produto saia daqui. E aí nós fabricamos tudo aqui, mandamos tudo para o Rio e finalizamos a montagem na semana anterior. Nossa, e incrível. Isso marcou a nossa chegada no Rio de Janeiro. Então, o cearense, né, uma empresa cearense já está no Rio, a gente já tem outros projetos fechados lá, né, e isso nos orgulha muito, né, porque é o que eu digo, nós estamos seguros de que nós podemos vender e podemos entregar para os nossos clientes. Cearense é cearense, né? Ganha o mundo mesmo, e você trouxe aqui para a gente um olhar de inspiração, né? De inspiração para empreendedores, para pessoas que buscam, às vezes pensa assim, nossa, eu não vou arriscar, mas se você tem segurança no que faz e foco na sua qualidade e um plano estratégico de crescimento, é arriscar e é seguir em frente. Eu digo muito que assim, o empreendedorismo está na minha veia desde sempre, né? Eu me formei com 17 anos no Instituto Federal do Ceará, em técnico de edificações, e com 17 anos eu abri o meu primeiro negócio, que foi uma empresa de pequenas obras e reformas, e paralelo a isso eu senti uma necessidade de não entregar só a obra civil em si. E aí foi nesse nicho que eu enxerguei a possibilidade de entregar também um móvel planejado. E aí foi quando eu tive a expertise, né, de criar uma marcenaria mesmo da base, né, de trabalhar com um produto em que os projetos nossos, né, dos nossos clientes, eles eram fabricados num galpãozinho pequeno, menor, e aí foi quando depois as coisas foram acontecendo e aí surgiu a necessidade de desbravar o mercado do Ceará de uma forma geral e não se limitar mais a uma marcenaria simples. Que maravilha! Parabéns, parabéns pelo sucesso da sua marca, Obrigado. Pelo conceito inovador que você trouxe para o mercado. Certamente aí é mais um cearense que vai desbravar aí o Brasil inteiro, quiçá ultrapassar as fronteiras e as divisas. Sim. Então, queria que você deixasse os contatos, as pessoas que querem visitar, conhecer de fato Sim. como é que funciona um chão de fábrica, né? Como é que podem fazer, como é que entram em contato com vocês? Pronto, hoje nós temos um setor comercial que ele é coordenado pela Ione, né? Então vocês podem acessar as nossas redes sociais, no nosso Instagram lá vai ter um link onde vocês podem entrar em contato com o nosso time comercial e agendar uma visita na fábrica e uma visita também no nosso showroom. Muito obrigada pela presença, Nadson. Seja sempre bem-vindo aqui ao Opinião CE, ao Entre Assuntos, e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Agradeço pelo convite e com certeza nós teremos outros encontros. A gente fica por aqui e até a próxima.